Bom dia, meus lindos do Liceu Catarinense. Professor Douglas com mais uma aula de Sociologia para vocês. Amei passar aquele tempo junto com vocês com a nossa aula online. Foi muito bom, acho que foi muito produtivo e deu para matar um pouquinho das saudades que o prof estava sentindo de cada um de vocês. Pessoal, pode ser que durante o nosso vídeo hoje tenha um barulhinho de construção, um trator, alguma coisa assim, porque é um horário que o prof não gosta de gravar, que é horário da tarde. Tem muito barulho, tem muita distração, mas eu acredito que, tudo vai conspirar ao meu favor aí, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a relação do capitalismo com a sociologia. E eu começo com essa pergunta para vocês. Que relação que tem o sistema capitalista com o surgimento da sociologia? Isso nós já falamos 9.847 vezes durante as aulas. Professor, falou mesmo. Eu separei alguns tópicos aqui, depois eu tenho um texto ali para ler para vocês, tá? Gente, nós vimos ali com a Revolução Industrial na outra aula que altera totalmente o estilo de vida das pessoas, é um até dos tópicos, uma estrutura social inédita, uma estrutura social como nunca tinha existido antes na história da humanidade. Tá? Aí entra a questão da Revolução Industrial, do trabalho assalariado, das pessoas tendo até uma oportunidade de conquistar e de ter e de possuir algumas coisas. Agora não é só mais aquela classe mais favorecida que tem condições de crescer e de ter e de se favorecer em cima disso. Só que o começo de tudo isso a gente sabe que foi muito difícil, e foi um começo de lutas, e foi um começo ali de muito sofrimento dessa classe operária, tá bom, pessoal? Mas a gente pode começar falando do consumismo, Gente, o consumismo, o que ele tem a ver com o capitalismo? Tudo a ver. O que o capitalismo prega? O acúmulo de capital, de bens, e é através do que esses grandes empresários, que esses capitalistas, eles vão acumular? É através do consumismo. Consumismo de quem? De todas as pessoas, desde a classe C até a classe A. Todos são consumidores em potencial. Gente, depois que isso é impregnado na vida das pessoas, depois que isso é impregnado na sociedade, nunca mais sai. O capitalismo, depois que ele entra na mente das pessoas, depois que ele acaba impregnando, ele fica. E ali, aquela nação não consegue mais levar uma vida comunista ou socialista ou com outra ideologia. Porque, gente, o consumo é bom, não é bom? Não é legal a gente consumir? Quando a gente tem para consumir é bom, não dá para negar. Falar que, não, o capitalismo é um sistema exploratório e que, não, tá certo, a ideologia, poucos se favorecem, muitos trabalham demais e são explorados para que esses poucos enriqueçam cada vez mais, porém, é bom. Não é gostoso você ter um celular da hora? Não é legal você ter um carro bom? Só que, gente, eu acredito que com tudo isso que aconteceu, pandemia, toda essa situação, aí até a própria economia do nosso país e do mundo que vai alterar, eu acredito que isso vai se modificar um pouco. As pessoas, eu acho que elas pararam para pensar um pouquinho mais em relação a esse consumismo, em relação a coisas essenciais, a coisa que realmente vale a pena e coisas fúteis, coisas que não têm muito valor ou muito, por exemplo, comprar assim, eu vi uma promoção de roupa e comprei porque estava na promoção, eu não estou precisando de roupa. E quando a gente tem para fazer isso, e quando está girando a economia, e quando não tem problema nenhum, tudo certo, está tudo bem, mas eu acho que as pessoas vão parar para pensar um pouquinho mais em relação a tudo isso que nós estamos falando. A sociologia é uma resposta às novas situações geradas por esse sistema. A sociologia vem então na contramão do capitalismo. Ela vem, não é nem na contramão, ela vem para explicar, ela vem para tentar achar soluções para combater aquele início do capitalismo industrial, aquele capitalismo exploratório, aquele capitalismo onde aquela grande maioria eram explorados e viviam em condições de miséria, sem nenhum respaldo
e os poderosos ali só enriquecendo cada vez mais. Nós já vimos alguns pensadores que vêm com algumas ideias, como por exemplo Karl Marx, né, Max Weber, que foram pessoas que elaboraram algumas teorias para tentar solucionar ou para tentar amenizar toda essa situação do capitalismo. Gente, eu vou ler um textinho só para a gente entender melhor tudo isso que o professor está falando, prestem atenção. Relação do capitalismo com a sociologia. Eu trabalho com vocês com uma apostilinha, tá, que o prof tem, que é muito boa. É uma apostila bem enxuta, bem bacana, mas prestem atenção. O surgimento, a formação e o desenvolvimento da sociologia está relacionada diretamente com a consolidação do capitalismo, a partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa do século XVIII, que criaram novas condições socioeconômicas e políticas ideológicas que caracterizam a sociedade capitalista, como o surgimento da indústria, da relação entre burgueses e operários, que é essa que eu acabei de falar, de regimes políticos e leis burguesas. O sistema capitalista possui uma estrutura social inédita, que é isso que o prof colocou aqui para vocês, da história da humanidade, que nos instiga a uma reflexão sobre esse sistema, essas suas transformações, suas crises e seus antagonismos. É dentro desse contexto que surge a necessidade de se compreender e explicar essa nova realidade. Agora pega o último tópico ali, Por isso precisou-se de uma ciência que estivesse voltada para essas transformações. E agora entra o que eu coloquei aqui. A sociologia constitui, em certa medida, uma resposta intelectual às novas situações geradas pela nascente sociedade capitalista industrial. Então agora, como surge o capitalismo, vem uma série de problemáticas na sociedade e que agora precisa de uma ciência que explique todas essas problemáticas e que tente buscar possíveis soluções para elas. E aí é o papel da sociologia, ela que se encarrega de tudo isso. Uma pausa de 2 segundos só para mim olhar a câmera, porque o prof está sozinho, sempre eu faço isso para ver se quanto tempo eu tenho, se ainda está gravando. Só um minutinho, gente! Tá bem tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá. Gente, eu vou passar algumas perguntas para vocês agora, relacionadas a isso que o professor falou para vocês. A gente vai fazendo assim, eu não vou encher vocês de conteúdo toda a aula online, porque acaba ficando maçante, acaba ficando chato. Trabalho um pequeno texto, explico um pouco, trabalho um pouquinho aquele contexto para vocês ali e algumas perguntas para a gente fixar tudo isso que o professor falou. Então vou passar para vocês aqui, e já vai ficar de tarefa. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. É a nossa tarefinha de sociologia. Bem fácil, mas bem fácil mesmo. Está dentro do vídeo que nós falamos hoje. Que revoluções, já vai anotando aí, que revoluções do século XVIII criaram condições para o surgimento da sociologia. Para o surgimento da sociologia. E 2, que é somente 2 perguntinhas. Explique, nego. Explique a relação. Explique a relação da consolidação da ação
do capitalismo com o surgimento da sociologia. Desculpa, né, o meu quadrinho é meio pequeno. Então prestem atenção, olha a primeira aqui, gente. Essa é bem facinho, essa aí coloquei por colocar, pelo amor de Deus, né, pronto. Que revoluções do século XVIII criaram condições para o surgimento da sociologia e explique a relação da consolidação do capitalismo com o surgimento da sociologia, que é o nosso título da nossa aula, que já não está mais no quadro, o prof foi seco, né? O que o capitalismo tem a ver, a consolidação do capitalismo tem a ver com o surgimento da sociologia. Então, essas duas perguntinhas, não esqueçam de postar elas ali no campo das atividades. Deixa eu explicar uma coisinha. Eu posto a minha aula amanhã cedo. Eu deixo abertas as atividades até a meia-noite. Como eu deixo meia-noite, dá a impressão que é no outro dia, porque vai dar a data do outro dia. Mas é até a meia-noite do mesmo dia da aula. Não se confundam. Então, no campo das atividades, no mesmo dia da aula, até a meia-noite. Certo, meus lindos? Aquele beijo no coração de cada um. Até segunda-feira com a nossa aula online. O prof vai estar lá ansioso esperando por vocês. Aquele forte abraço e fui!